Muito boa noite, muito obrigada a você que nos acompanha ao vivo em sua casa, pela Rede TV para todo o Brasil e também pela internet. Hoje temos um programa com muita participação popular pelas redes sociais Twitter e Facebook. Imagine você um lugar rico culturalmente, repleto de belezas naturais, mas que é um dos estados mais pobres do Brasil. Um estado marcado pelo domínio político de uma mesma família. Isso começou a mudar em 2014, quando as urnas levaram Flávio Dino ao poder, que eu recebo aqui hoje, o governador do Maranhão, para falar sobre os desafios de administrar um dos estados mais pobres do Brasil. Mauro. Eu estive lá no Maranhão essa semana também, daqui a pouco a gente mostra para você o estado do Maranhão atualmente. E tem daqui a pouco também uma galera que já fez teatro, publicidade, cinema, canta, dança, faz tudo, já fez mais novela, já fez mais coisas que nós dois juntos, e eles têm só 11, 12, 13, 14 anos. É o pessoal que vai participar do Kids Festival, o pessoal do For Joy, daqui a pouco eles estão aqui com a gente também. Mande suas perguntas, a hashtag tá aí no vídeo para você. A meninada que segue o Kids Festival está bastante intensa no Twitter, usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista. A gente vai escolher algumas para fazer para os meninos. Antes de nós começarmos com as perguntas para o governador, vamos então ver a reportagem que o Mauro Taliaferri fez sobre o estado do Maranhão. Patrimônio da humanidade, o Casaril do Centro Histórico de São Luís testemunhou os dias de progresso do Maranhão desde o século XVI. A capital maranhense foi a primeira da região a ter bondes, iluminação a gás e um sistema telefônico. Hoje, no entanto, as construções, muitas em ruínas, retratam o modo como o Estado foi administrado ao longo do tempo. Assim como boa parte do Brasil, o Maranhão passou por fases de grande enriquecimento, seguidas por períodos de declínio econômico. Só que os momentos de prosperidade não foram aproveitados para gerar desenvolvimento e distribuição de renda. E hoje, entre os estados brasileiros, o Maranhão está no nível mais baixo nos principais indicadores que medem a qualidade de vida da população. O IDH do Estado, Índice de Desenvolvimento Humano, é o segundo pior do Brasil, à frente apenas do de Alagoas. A proporção de pessoas em pobreza extrema é mais que o dobro do percentual do Brasil. Logo ao nascer do sol, pegamos a estrada em direção ao interior, onde a precariedade aumenta. Os condomínios aqui são de casas de taipa. Em Humberto de Campos, a 150 quilômetros de São Luís, embarcamos para conhecer povoados ribeirinhos. Chegamos à Primeira Cruz. A cidade comemora a inauguração de um poço artesiano e um reservatório que pela primeira vez levam água potável às torneiras. Dona Conceição aposentou o balde. Tinha vezes que cheguei, eu vinha que não podia nem com o balde. Eu chegava com minhas costas doendo, eu dor nos meus peitos. Eu chegava, gente, por favor, eu tô quase morta, eu vou desistir daqui desta rua. O sistema ainda não oferece água durante o dia inteiro, mas já é uma evolução num estado em que só metade da população mora em casas com banheiro e água encanada. Numa região onde rio e mar se misturam, a água também é via de transporte. Esse barco é a perua escolar dessa turma. Navegando por um braço de rio, chegamos a uma duna. Lá no alto fica o povoado da Ilha da Ribeira. Não há rede de água nem de luz. Essa casinha de taipa, acredite, é a escola. A professora não estava. O marido dela, que acaba de se formar em magistério, cuidava das crianças. Essa escola ela atende a 20 crianças. São filhos de 10 famílias que moram aqui pela região. E a principal dificuldade do Cláudio, professor que está aqui com a gente, é manter a atenção de crianças que são muito pequenininhas até crianças que já estão no 5º ano, que é a idade limite aqui dessa escola. Como é que você faz, Cláudio? Professor, difícil muito difícil mesmo a gente ter atenção para todas essas crianças nesse nível. E muito trabalho. A merenda servida na casa ao lado é um mingau. As crianças comem sentadas no chão.
secretária de Educação promete melhorias. O povoado vai receber, uma escola, será construída uma escola de 2 salas para o povoado. Seu Adalberto mora com a família no povoado, produz farinha para consumo próprio, de vez em quando queima toras de madeira para vender carvão e recebe o Bolsa Família. Para o futuro dos 7 filhos, as ambições têm o mesmo tamanho das condições do local, mínimas. O que eu penso do futuro do meu filho é que ele é uma pessoa do bem. A educação também está no centro do mais recente escândalo político do Maranhão. Lidiane Leite, ex-prefeita de Bom Jardim, se entregou à Polícia Federal nesta semana. Ela é acusada de desviar 15 milhões de reais de recursos destinados à merenda e à reforma de escolas. Suas fotos em redes sociais lhe valeram o apelido de Prefeita Ostentação. Corrupção e desperdício são marcas do projeto da refinaria Prêmio 1 da Petrobras em Bacabeira. A obra, cancelada após a terraplanagem ser feita, consumiu mais de 580 milhões de reais. É investigada na Operação Lava Jato e só rendeu um terreno vazio e improdutivo. Esse conjunto de galpões abandonados e deteriorados é outro projeto megalomaníaco que não vingou. Há 20 anos, o polo de confecções de Rosário drena recursos públicos e privados sem jamais ter produzido uma peça de roupa. O caso está na Justiça. O Maranhão frequenta ainda as páginas policiais no Brasil todo por conta das atrocidades no presídio de Pedrinhas. Guerras de facções criminosas produzem constantes assassinatos, muitas vezes com decapitações. Apenas em 2013, 60 detentos foram mortos. Há quase 50 anos, a política maranhense é dominada pela família Sarney e seus aliados. As autorreferências são constantes desde a maternidade em São Luís. A Avenida José Sarney tem vista para a ponte José Sarney. Foram poucos e curtos os períodos em que o grupo esteve longe do Palácio dos Leões, sede do governo estadual. O atual governo é de oposição e hoje recebe as cobranças pelo passado que não construiu e pelo futuro que prometeu. Então eu vou começar agradecendo a presença do governador Flávio Dino, ao vivo aqui com a gente. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a você, Mariana. O senhor é o primeiro governador eleito pelo Partido Comunista do Brasil. E então eu aproveito para fazer uma pergunta que chegou também pelas redes sociais. O que significa ser comunista no Brasil e no Maranhão? Mariana, eu acho que assistindo tudo isso, é possível ter 2 atitudes. Uma, achar que isso tudo que a gente acabou de assistir é algo natural e que é assim porque tem que ser assim. E o outro modo de assistir essas cenas é assistir com indignação e com o desejo de mudar e de compreender as razões pelas quais poucos têm tanto e muitos não têm nada. Ser comunista é, acima de tudo, defender a comunhão justa da riqueza. É defender a primazia do social sobre interesses individuais. E nesse caso concreto do Brasil, que tem as suas características próprias, defender, sobretudo, a bandeira da igualdade e da justiça social. No Maranhão, evidentemente, esse é o centro da nossa preocupação, porque, como nós vimos, são situações dramáticas. Eu vou deixar o Mauro, que visitou o Estado, fazer a segunda pergunta para o senhor. E vou aproveitar a pergunta também do Flávio, que nos mandou aqui pelas redes sociais. Eu verifiquei lá que o senhor tem um programa que se chama Mais IDH, que é para gerar desenvolvimento humano no Estado. O Flávio e eu aproveito e perguntamos quais são suas metas e como é que o senhor vai implantá-las. Esse programa é muito importante exatamente para enfrentar essas situações. O Mais IDH é a concentração de políticas e serviços públicos, inicialmente em 30 cidades, as 30 cidades que têm maiores indicadores de pobreza. São 23 ações articuladas, uma das quais relativa ao que nós vimos, ao abastecimento de água. Outra relativa àquilo que foi aludido pela secretária municipal de educação dessa cidade, que é a substituição das escolas precárias. Nós temos 1.090 escolas
de taipa, barracões, palha, enfim, e com essa característica de serem multisseriadas, ou seja, um só professor para alunos de todos os anos, de todas as séries. Então nós vamos agora licitar 187 escolas naquele que é o maior programa educacional da história do Maranhão, e tenho certeza que um dos maiores da história do Brasil, porque nós vamos enfrentar essa situação com muita altivez, com muita coragem, com muita determinação, porque nós não aceitamos que haja uma contradição tão aguda. O Estado onde o padre Antônio Vieira pregou, o Estado de Ferreira Goulart, o Estado de Nauro Machado, de Bandeira Tribuzzi, o Estado de Zé Cabaleiro, o Estado de Rafael Leitão, que está aqui, campeão brasileiro de xadrez, o Estado dos Lençóis Maranhenses, do passado colonial glorioso, de tanta literatura, de tanta força, do Porto do Itaqui, de 3 ferrovias, 6 rodovias, 640 quilômetros de litoral, um Estado tão bom, belo, forte, seja ao mesmo tempo marcado por tantas injustiças. Então o centro da nossa preocupação é superar essa contradição. A gente recebeu várias colaborações pelo Twitter e pelo Facebook também, muitas dos funcionários públicos, de funcionários do Judiciário, principalmente do Maranhão, mas a gente volta depois do intervalo para a resposta do governador.